Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu não queria colocar uma outra palavra diferente dessa que Deus já começou a falar conosco nessa oração pela manhã. Eu estava ainda ontem, quando terminou a Santa Missa, pensando, meu Deus, o que eu posso falar mais para o meu povo a respeito do teu amor, a respeito da tua misericórdia, a respeito da tua imensa bondade. Quando eu fui me lembrando da minha história, fui lembrando de quanto esse Deus maravilhoso agiu, interviu, cuidou de mim com laços de amor tão profundo que eu não posso deixar de testemunhar, de todos os dias proclamar as maravilhas desse Deus na minha vida. Eu queria que você pegasse comigo essa mesma passagem de Oséias, capítulo 11. Se você não fechou a Bíblia, que bom. Senão você abre ela aí de novo. E do jeitinho que a Eliana já nos orientou nessa manhã, eu queria mesmo que você riscasse essa palavra, que você aguardasse mesmo no seu coração. Aqui está um relato de um amor maravilhoso. Você que já leu tantos romances, ou já assistiu na televisão, a profecia de Oséias é o relato desse romance maravilhoso entre Javé, entre o Senhor nosso Deus e o seu povo. Você estava na missa ontem, eu lhe contei a briga de Jacó com Deus. Jacó, filho de Isaac, irmão de Esaú. Até aqui nessa mesma palavra, eu volto já para o capítulo 11, mas olha comigo o capítulo 12, versículo 3. Ela diz assim: a sentença do Senhor é contra Israel. De Jacó ele cobra os caminhos por onde andou, dá-lhe a pagar por tudo o que praticou. O versículo 4, aí no capítulo 12. Ainda no ventre da mãe, ele pegou o seu irmão pelo pé. Homem feito, foi com Deus que ele lutou. Lutou com um anjo e venceu. Chorou e pediu misericórdia. Em Betel, ele o encontrou. Ali falou com ele. O Senhor é o Deus dos exércitos. Senhor é o seu nome. Tu, porém, volta para o teu Deus. Conserva o amor e a justiça e poderás confiar sempre no teu Deus. Esse último versículo comigo, versículo 7. Tu, porém, volta para o teu Deus, conserva o amor e a justiça e poderás confiar sempre no teu Deus. Sempre poderás confiar no teu Deus. Não importa em qual etapa da caminhada você se encontra, e até para que caminhos você se desviou do Senhor. Afinal de contas, Deus está cobrando aqui a fidelidade de Jacó. Foi Jacó que brigou. E olha que bonito a expressão, a própria palavra no versículo 4. Ainda no ventre da mãe, ele já pegou no pé do seu irmão. Gente, pode até parecer difícil para nós entender isso, mas a briga de Jacó com Deus já começou ali no ventre da sua mãe. Jacó já brigou para ser o escolhido, para ser o abençoado, para ser o homem da bênção do Senhor. Se Jacó no ventre já pegou no pé do seu irmão, antes ainda a palavra nos diz que foi Deus que abençoou e escolheu Jacó.
que aí você já entendeu, eu já lhe disse, mas eu volto a dizer aquilo que diz o versículo 5, aí o final do versículo 4, homem feito, foi com Deus que ele lutou com um anjo e venceu até um anjo. Homem de temperamento irascível, duro, ele brigou até com Deus. E não é à toa então que Jacó já não foi mais chamado por Deus de Jacó, mas de Israel. Deus sabia que estava lidando com um homem que desde criança brigava com Javé. E agora que ele se tornou homem, mesmo já tendo recebido a bênção divina, é aquele que continuou a brigar com Deus. Agora eu volto então no versículo 11, no capítulo 11, que é por onde a oração dessa manhã nos conduziu, nos enviou. É importante que você entenda essa história divina, de amor e de bondade de Deus para conosco, porque você vai entender a história de amor que existe entre você e Deus. Ainda que você já tenha ido buscar outros amores, seu coração está longe do amor de Deus, Javé não desistiu de te amar, não desistiu mesmo de te buscar. Ainda que você seja a esposa infiel, não precisa nem ser infiel ao seu marido não, estou falando infiel à aliança que Javé nosso Deus fez para contigo. Javé não desiste de você jamais, nunca. Você vai estar ali no leito da morte, eu nem quero que seja assim. Espero que antes você se convença desse amor e ceda para o amado que está te buscando. Mas ainda no leito da morte, se você ainda tiver um último respiro para dar, esse Deus maravilhoso vai estar gritando e exclamando o amor que Ele tem por ti. Aí o capítulo 11 nos diz assim: quando Israel, e você sabe que Israel era Jacó, ainda era criança, eu o amava. Do Egito eu chamei meu filho. Quanto mais, porém, eu os chamava, mais de mim eles se afastavam. Sacrificavam vítimas aos Baals, queimavam sacrifício aos seus ídolos. Sim, fui eu que ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem cuidava deles. Você vê que o jogo da palavra, das palavras, Deus começa a falar no singular a respeito de Jacó, e já no versículo seguinte ele vai para o plural, dizendo assim: quanto porém mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. É que na verdade Jacó, Israel, ficou sendo a personificação de todo o povo de Deus. Aquele povo primeiro que Deus escolheu, que Deus fez aliança, que Deus conduziu pelo deserto afora, para libertar da escravidão, para realizar sua aliança. Você se lembra como aquele povo era duro de coração? Moisés foi lá em cima do Monte Sinai para orar, para interceder, e aquele povo começou a sacrificar sacrifícios, não ao Deus de Israel, o Deus que tomou aquele povo pela mão e cuidou com carinho daquele povo. Não, mas começou a sacrificar aos Baals, aos ídolos, aos deuses dos pagãos. Israel chegou a um ponto que pediu para Deus para ser um povo como todos os povos. Estava cansado desse amor, parecia um amor possessivo, esse amor que Deus tinha para com Israel. Se lembra depois da história
monarquia em Israel. Todos os povos tinham um rei, e só Israel que não tinha. Israel tinha juízes, que em nome de Javé governava as tribos ali em Israel. E aquele povo até clamou para Deus que mandasse: nós queremos ter um rei. Mas não é para só ter um rei, é porque todo povo tem um rei, nós também queremos ter um rei. Por que é que eu vou ser diferente? Se é assim que você quer, Israel, eu vou conceder para você um rei. Mas mesmo assim vai ser um rei segundo o meu coração. Na nossa história com Deus, não acontece diferente não, viu? Deus cuida de nós de uma forma única, exclusiva, e até nos conduz pelas histórias da vida de diversas formas e maneiras. Mas nós somos tão obstinados e rebeldes que nós chegamos também a esse ponto de pedir para Deus: Deus, eu quero ser como todo mundo. Todo mundo faz isso, por que que eu não posso fazer? Por que eu que tenho que ser diferente? E aí nós começamos a travar essa briga com Deus. Talvez nem se trate de se afastar de Deus, não, mas se trata de viver como todo mundo vive. E no viver como todo mundo vive, nós iremos também viver como os pagãos vivem, curtir o que os pagãos curtem. Eu estou falando de pagão, gente, porque você já entendeu que o mundo que nós vivemos, as práticas, os costumes, a dita moda e tudo aquilo que esse mundo tem para nós, para nos oferecer, está paganizado. Até aquilo que a igreja cristianizou, batizou, o mundo pegou tudo de volta e tornou pagão. Desculpe, mas o nosso Natal é um Natal pagão. As nossas festas de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, se tornaram festas pagãs. Olha aquelas festas que nasceram no seio do cristianismo, como o carnaval. Nem vou falar, né, meu Deus? Aquela que era para ser uma festa de preparação para a quaresma, se tornou a festa da carne mesmo. Você já sabe. E aí não é mais nem só 4 dias não, viu? Você anda por aí, as cidades que o carnaval é o ano inteiro. Olha o São João, olha as nossas festas juninas. De juninas passaram a ser julinas, depois vai para agosto e assim se vai. Festas que eram para São Pedro, quem mais? São João e Santo Antônio. Coitado de São Pedro, São João e Santo Antônio, que fazem para São Pedro, para São João e para Santo Antônio nessa época. Eles ficam até com vergonha lá no céu, dizendo: olha, não é para mim não, viu? Ficam lá se justificando para Deus, porque nasceu como festas cristãs mesmo. Vocês sabem disso? Festas que eram mesmo para festejar santos tão queridos por Deus. Quem foi São Pedro e São Paulo? Quem foi Santo Antônio e foi São João? Homens de íntegra, de vida íntegra, de santidade, homens de penitência. Você sabe como é muito dos nossos São Joãos e das nossas festas juninas. Graças a Deus, num lugar ou outro, a gente não encontra a pureza. Mas você sabe do que eu estou falando? Você sabe das práticas que se incitam nessas festas por aí? Você sabe que o que fazem com bebida, quentão, você sabe que é para esquentar o quê? Enche mesmo ali de cachaça, de tudo que não pode, e só vai embora para casa depois que não tiver, já tiver bebido todas e tudo, não é? E você sabe de tudo que acontece ali. Até a festa que era para ser dançada a dois, de uma maneira sadia, bonita. Você sabe quando a malícia invadiu, o vestido que era um vestidão, daqui a pouco vai sumindo, já não tem mais nem vestido. Você sabe que é assim. E dia a dia vai paganizando mais, até as coisas
de Deus. Gente, não é difícil para vocês acreditarem, não, mas deixa eu dizer para você, até o povo que vai pagar promessa em Aparecida, vai pagar promessa lá em aquela festa bonita que tem lá no Pará, o Círio de Nazaré, em tantas outras festas que as pessoas vão para pagar promessa, termina de pagar promessa e se lança no pecado, como se Deus estivesse precisando daquele seu sacrifício, como se para Deus o que precisasse era lá a mão que você levou, ou assim por diante. O que Deus quer é o seu coração convertido. Não vou abrir mão se você tem uma promessa para pagar, se ela é justa, se ela é séria, mas ainda ali no meio da festa, a pessoa já cai, mesmo nas sendas do pecado, do erro, da mentira, nas festas ditas festas de paróquia, gente, nas festas de igreja mesmo. Eu estou parabenizando e batendo palma para muitos padres por aí, que está tendo que cortar mesmo bebida, cerveja, não esses padres radicais, claro, acaba tendo que ser mesmo, porque nem o povo de Deus sabe beber, nem nas festas do Senhor não sabe se alegrar, vão para as festas de paróquia para aprontar, para fazer tudo que não deve. Pior ainda, até nas missas, viu? Das nossas igrejas, paróquias aí, tem paróquia que você vai celebrar a missa à noite, tem mais gente do lado de fora do que do lado de dentro, ao redor você sabe do que eu estou falando? Você sabe do que acontece ali ao redor do santo sacrifício da Eucaristia? É o padre rezando e o povo fazendo ponto do lado de fora da igreja, quando não é dentro da igreja, viu? Aí é o caminho que muitos tomaram, o caminho de paganizar até o que é santo, de tornar mesmo pagão, viu, gente? O modo de se comportar, de andar, de vestir, se tornou uma tristeza. Nossa Senhora falou lá em Fátima, quando começou as aparições, era o início do século, viu? Já vai fazer 90 anos as aparições de Fátima. Nossa Senhora já falava para o mundo a respeito das modas que desagradavam o seu coração e o coração de Deus. Ela mesmo disse no início ali daquele século que viria uma onda de moda tão terrível, tão cruel, que esse templo que era do Espírito Santo, em outras palavras, se tornaria templos pagãos. E foi o que aconteceu com muitos de nós, com muitas moças dizendo assim: não, eu tenho que ser moça igual todo mundo é moça. Por que é que todo mundo veste assim? Agora eu sou de igreja, tenho que me vestir diferente. Os rapazes começaram a reclamar também para Deus: ora, todo mundo faz, por que eu não faço também? Porque até pouco tempo, gente, não era ser conservador, guardar a castidade, não, era virtude. Hoje se tornou vergonha, porque está dizendo aí os namorados mesmo de Deus, mas todo mundo faz, porque só nós é que temos que viver essa tal de pureza e essa tal de castidade. Então os nossos jovens de grupo de oração, os nossos jovens ali de paróquia mesmo, os nossos casais de encontro de casais com Cristo, estão reclamando viver do jeito que todo mundo vive. Querem assistir os mesmos filmes, querem ter as mesmas práticas. Então é difícil demais para a moça dizer: mas padre, todo mundo faz, eu sou a única no mundo que não faço. Eu digo: glória a Deus, minha filha, seja você a única que dê alegria para o coração de Deus, mas dê. Porque esse, gente, foi o pecado de Israel. Esse foi o pecado do povo de Deus escolhido. Foi querer se tornar igual aos outros povos. E não reconheceram que havia uma história de amor, que havia uma eleição divina, havia uma história de misericórdia de Deus que separou aquele povo de todos os outros povos.
existe uma história divina de amor entre você e Deus, entre Deus e você, que Deus te escolheu para ser diferente. O seu coração vai ficar inquieto, mesmo que você seja rebelde, obstinado, mesmo que você não quer abrir mão de ser igual a todo mundo, mas Javé vai te dizer que não, você foi escolhido para ser minha, você foi escolhido para ser meu, você foi escolhido para me glorificar, você foi escolhido para ter uma história de amor única e pessoal comigo. Israel ainda era criança e eu o amava. Foi do Egito que eu chamei meu filho. Sabe que a história de escravidão de Israel começou, foi ali no Egito. José levou aquele povo para trabalhar, levou aquele povo para fugir da seca, da fome e da miséria no país onde viviam, e foi para o Egito. Jacó foi junto com seus filhos e José já era rei lá. Mas depois que José morreu, aquele povo foi escravizado até as últimas consequências. Foi na escravidão daquele povo que Deus lançou um olhar profundo de misericórdia e de bondade e quis trazer Israel mais uma vez para perto de si. Quando eu olho para a minha história, gente, eu penso que, humanamente falando, eu não deveria estar aqui nem hoje pregando. Quando eu olho para a minha história pessoal de vida, eu penso que, humanamente falando, nem padre eu seria. E se eu for mais a fundo ainda nessa história, eu penso que nem vivo, no bom sentido da palavra, eu não deveria estar. Eu não vou hoje contar todas as vezes que eu escapei da morte, não. Mas eu vou lembrar ali ainda, porque eu escapei mesmo, viu? Por tantas situações. Se São Paulo fala que enfrentou o perigo das mortes tantas vezes, eu não cheguei perto dele não, mas deveria, em tantas situações, ter morrido. Quando eu fui parar para entender tudo isso, eu disse: alguém me segura pela mão mesmo, alguém me quer mesmo, alguém tem uma história de amor por mim única. Mas a minha concepção, o meu nascimento, foi a coisa mais difícil do mundo, gente. Eu sou o 10º filho, ou seja, o filho mais novo dos filhos do meu pai com a minha mãe. Meus pais, meu pai e mamãe, tiveram 10 filhos. Mas o meu pai teve umas, não vou dizer centenas, porque é muitos, viu? Eu não sei se é, porque tem gente. Eu fui lá visitar a minha terra, vi uma, aquele é seu irmão. Diz que eu tenho tanto irmão por aí, irmão mesmo, que é do meu pai, que eu não conheço. Mas minha mãe com meu pai, desse casamento, nasceram 10, do qual eu fui o último. Mas foi quando eu estava para nascer que meus pais se separaram. Não é nem porque minha mãe quis se separar do meu pai, é porque já não tinha mais condição. Meu pai já tinha uma outra família ali, que tinha filhos que minha mãe nem imaginava, sem contar por outras coisas aí afora. Morava ali naquela fazenda, lá no interior do Tocantins, que mal a minha família tinha o que comer. Minha mãe engravidou de novo, que disso meu pai não abria mão não, viu? Engravidar era um a cada ano, viu? Estou dizendo para você mesmo. Veio um atrás do outro. Mas condição de vida, ter o que comer, ter o que beber, não tinha. Minha mãe entrou ali numa situação, meu Deus, até de desespero, vamos dizer assim,
Como é que vai ser agora criar mais um filho? Nem o pai não tem. Eu não sei nem se vai ter leite para sair daqui para dar, viu? Já era o 10º. Já era no meio daquela pobreza, daquele sofrimento. Gente, nem o nome que a minha mãe quis me dar não pôde. Nós morávamos numa fazenda. Vocês vão entender por que me chamam de Padre Roger, sendo que meu nome é Rosenilton. Então, quando eu nasci ali naquela fazenda, a mãe queria me colocar o nome de Rogério, mas não podia colocar Rogério, porque Rogério já era um dos filhos do fazendeiro. E vai colocar o nome de filho de uma empregada igual do fazendeiro? Aí não vai. Aí disseram, não, coloca outro nome para o menino, esse não vai ficar bom para ele não. A mamãe queria que fosse, gostava tanto do nome. Daí me batizou Rosenilton, mas ficou me chamando de Roger. Pelo menos para parecer com o Rogério lá, filho bonito do dono da fazenda, para não... E assim se foi. Para a mamãe sempre foi o Roginho, quase Rogério, mas não é Rogério não, para não confundir. Mas ficou me chamando assim. Mas quando eu nasci, gente, mamãe nunca me contou. Mamãe só me contou as coisas boas, viu? Eu é que fui buscar a minha história, fui ouvir meus tios, fui mesmo ali conhecer minha origem, entender que tinha uma mão divina cuidando de mim, porque eu não tinha nada. Vejo hoje aí me chamam para participar, é chá de berço, né? Que tem para arrecadar as coisas para as criancinhas, né? Eu não conheci fralda não, viu? Eu nasci, não tinha nada de fralda não. Não nasci em hospital não, viu? Foi lá na fazenda, aquele parto, e um menino que nasceu decretado já morrer, porque além de ter nascido subnutrido, continuou subnutrido por quase toda a sua infância. Não tinha mesmo o que comer, não tinha mesmo o que beber, quer dizer, tinha pelo menos água, né? Mas a mamãe, por ter que cuidar dos outros, porque os outros eram pequenos também, viu? Mamãe já não sabia o que fazer com esses 10 filhos. Pediu para o Deus do céu ajudar. Pegou e começou a distribuir de um por um para os tios, para os que ela tinha. Ei, cuida desse, porque eu vou ver o que eu posso fazer. Porque se ficar tudo aqui na fazenda, vai tudo morrer de fome. A começar desse mais novo, que nasceu, a gente nem sabe se vai poder nem sobreviver. Aí a minha mãe, guerreira, santa, mulher de Deus, essa eu posso dizer, e se me desse o poder para canonizar, eu já canonizava em vida. Porque com tudo isso, ela nunca desesperou, ela nunca desanimou, ela nunca deixou de acreditar em Deus. Fez o caminho que José fez, saiu da sua terra e foi para outra terra, foi para Brasília, mas coitada, mal dava para pagar a passagem dela, como é que ia levar 10 filhos nas costas? Foi embora para Brasília, chegou lá, não sabia nem que caminho tomar, foi fazer faxina aí em bloco. Quando conseguiu o primeiro salário, foi trazendo um filho, depois juntou mais um pouquinho, foi trazendo, construiu, foi morar no barraquinho, madeira lá de aluguel, mal cabia ela, foi trazendo os filhos. Mas eu estava com um dos meus tios, que era uma situação tão problemática para os tios. Vocês imaginam o que é uma criança pequena não ter seu pai, nem sua mãe. Diz que eu berrava dia e noite, viu? Cadê mãe? Cadê mãe? Cadê mãe? E os tios, né, coitada, a mãe estava a quilômetros de distância, lá para Brasília, e eu fiquei ali naquele Tocantins. Na época era Goiás, viu? Eu nasci goiano, depois eu virei tocantinense, viu? Eu estava lá naquele interior, diz que eu era fominha. Se hoje eu estou gordinho é saúde, porque na época eu era um palito. Tamanha era a miséria humana a quem eu fui submetido. Eu, quando fui na cidade a primeira vez, vi um pedaço de pão grande, quase que morri. Quase que tomei o pão na mulher. É possível? Existe um negócio desse para comer? Nunca tinha visto isso na minha vida. Aí a minha mãe, quando foi me buscar,
tinha que ficar me segurando, porque ela tinha medo de eu avançar em alguma loja daquela lá e pegar. Eu nunca tinha visto isso na vida. E aí disse que eu fui para a rodoviária, minha mãe foi me levar. Cheguei na rodoviária de Brasília e eu chorava naquela rodoviária: mãe, eu quero comer, porque eu vi comida ali diferente, não sabia o que era, e chorava, e minha mãe não tinha. E minha mãe tive que pedir para alguém: viu, oi, você pode dar um pedaço só disso aí para o meu filho? Não, eu quero inteiro, não quero um pedaço não. Disse que eu não aceitava um pedaço não, viu, tinha que ser tudo mesmo. Aí a pobre da minha mãe: mas meu filho, não, eu quero. Aí acho que o pedaço da rodoviária, via aquele menino ali com fome, alguém se compadeceu, foi lá e pagou. Aí a criança ficou feliz, comendo pela primeira vez um pão grande, né? Sabia nem o que era. E gente, e fui para aquela bendita Brasília. Eu fui batizado com 4 anos de idade, viu? Não é porque a minha mãe não teve a preocupação de batizar-me, não, porque ela não tinha interesse, não. Talvez era a primeira coisa que ela queria fazer, mas não tinha nenhuma roupinha para me levar na igreja, para que eu pudesse ser batizado. Tamanha era a situação mesmo de sofrimento. Eu tenho memórias, aquelas memórias que tem lá no fundo, do dia que eu fui levado na igreja para ser batizado. Afinal já fui grande, né? 4 anos de idade. Aquele choro eu lembro muito mesmo, viu? Dia que jogou água na minha cabeça. Mas graças a Deus, bendito seja aquele dia, 10 de junho de 1978, dia que eu nasci mesmo para Deus. Demorou, mas veio. Minha mãe veio então de Brasília, conseguiu, achou padrinho para mim, mas era mais pobre do que ela, os padrinhos, viu? Era tio também, mas pelo menos já tinha uma roupinha para levar lá na igreja, para ser batizado. E aí sim, fui batizado. Mamãe pôde me levar mesmo para Brasília, para junto dela, porque não tinha tio que pudesse mais cuidar de mim. Tinha medo de eu morrer na mão de qualquer um deles ali mesmo, viu? Tamanha era a situação de pobreza, de miséria. Mas eu fui levado para Brasília. Padre Jonas foi lá e depois batizou Brasília, capital do Espírito Santo. O povo de Vitória acho que não gostou não, né? Porque acha que a capital do Espírito Santo é outra, mas Padre Jonas a batizou porque o Espírito agiu naquela cidade, e foi ali que eu pude conhecer a graça de Deus mesmo. Mas antes de eu conhecer a graça de Deus, gente, não foi fácil não. Minha mãe trabalhava dia e noite, faxineira, meu Deus, para chegar no final do mês, ganhar aquele salário mínimo mesmo, viu? Lá da época do Figueiredo, vocês lembram, né? Era aquele envelopinho ainda laranjado, né, que a minha mãe. E o dia que a minha mãe conseguiu o salário mínimo, o segundo mês roubaram o salário mínimo dela. Para ela tudo bem, mas para ela explicar para nós que não ia ter o salário aquele mês, é uma tristeza, viu? Como é que cabeça de criança entendeu o negócio daquele? E aí, gente, eu tive que crescer na vida longe da minha mãe também. Porque se a minha mãe passava o dia inteiro trabalhando, quando ela chegava tarde da noite, eu já estava cansado, criança, morrendo de sono, dormia. Quando eu acordava, minha mãe já tinha que trabalhar de novo, era 4 horas da manhã que ela ia. Ou dor para o meu coração de criança, viu? Era dor mesmo. Meu pai não podia contar, e a minha mãe era a vida sacrificada para dar o pão para a gente comer, para dizer para mim: esse menino tem pão para comer. Leite não tinha não, viu? Hoje eu tomo leite porque na época eu não tomava. Eu tomava muito café preto. Hoje eu não tomo mais café não, porque eu tomei tanto café na minha vida que hoje eu não aguento mais café, nem com leite. Que era só o cafezinho preto que tinha mesmo, viu? E às vezes não tinha açúcar para colocar no café não, hein? Aí era assim que esse menino foi crescendo. Aí eu disse: eu vou trabalhar. Agora quem vai trabalhar sou eu. Tinha 6 anos de idade, mal completei 7, fui ser vendedor de jornal. 4 horas da manhã levantava. Agora eu vou levantar primeiro que minha mãe. Vou mostrar que eu também dou conta. E fui vender jornal.
Mas vendia jornal que não era brincadeira, viu? Aquele menino vendia jornal, viu, Ricardo? E eu testemunhei. E eu disse, viu, Ricardo, quando eu me ordenei padre, que Deus até me trouxe para a Canção Nova. Toda essa minha empolgação, meu amor que eu tenho por jornalismo, nasceu ali. Porque foi vendendo jornal, gente, que eu tive que aprender, pelo menos as letrinhas que estavam lá, para gritar: olha o jornal, morreu o presidente e tal, e gritava aquela rua inteira, acordava o povo 6 horas da manhã, para dizer o que estava acontecendo ali. Aí o povo se empolgava, já tinha um neguinho para comprar o jornal cedo, não precisava ir na banca. E aí a minha vida começou a ficar boa assim, viu? Vendendo jornal. E eu comecei a ser um bom vendedor de jornal mesmo. Comecei ali, gente, a criar um gosto pela leitura, a entender o mundo que eu vivia. Mas a minha história era muito sofrida, porque me faltava amor humano. A minha mãe tinha para dar, só não tinha era tempo. Porque agora, assim como ela trabalhava, eu trabalhava também. Pior ainda, o tempo que eu trabalhava, que eu não estudava, eu ia para a rua, brincava. Gente, boa parte dos meus amigos de infância, daqueles mesmos que foram ali, muitos já morreram. Morreram por causa das drogas, morreram por causa da violência, de crime, assassinado. Porque eu fui, quem mora em Brasília sabe, eu fui morar na Ceilândia. Na época era o setor de erradicação das invasões. E foi ali mesmo que eu fui morar. Estou falando em Brasília, mas eu era da periferia do Distrito Federal mesmo. Cresci ali naquela pobreza, naquela miséria, e cresci no meio da bandidagem também. Então eu tinha tudo também para seguir esse caminho. Mas deixa eu lhe contar a intervenção de Deus na minha vida. Primeiro foi o fato de eu vender jornal. Depois daí eu não parei mais. Chegou o final do ano, todo ano tinha a chamada bendita novena do Natal. Aí eu tinha vontade de ter uma roupinha nova, um short novo. Eu não vou contar para vocês que na 3ª série eu precisei ir para a escola um dia não, muitos dias, com um short furado, rasgado. Aí um dia não estava ali, um dia amanheci cedo, cueca não secou para eu colocar, fui com aquele shortinho, e estiquei a blusa assim, e eu fui correndo para a escola, não cumprimentei ninguém, e sentei na última cadeira. Hoje eu não vou cumprimentar ninguém. E se a professora pedir, porque eu comecei a ser o líder da turma, e se pedir para fazer tabuada, eu vou falar que hoje eu não posso, eu não vou mesmo. Mas alguém descobriu, foi ali por trás, passou e viu. Oh, meu Deus, que vergonha. Mas eu não fui nem para o recreio esse dia. Terminou a aula, eu fui correndo. Não dei tchau para a professora, não dei para ninguém. Eu vou chegar em casa e vou com esse short, só tem esse. Furadinho, gente, que coisa difícil. Mas foi assim. Aí eu disse: oh meu Deus, eu podia ganhar um short novo de presente. Agora, foi eu acho que o primeiro presente que eu pedi para Deus. 3ª série, short novo, só para eu usar, todo mundo usa, né? Todo mundo tem. Aí mamãe falou para mim, falou assim: meu filho, vamos para a novena de Natal comigo. Você ir para a novena de Natal comigo, no final da novena eu vou te dar um presente de Natal. Nossa, a primeira vez eu escutar isso, presente de Natal, eu não vou perder um dia dessa novena. E eu fui para essa novena de Natal. Mas eu cheguei na bendita novena de Natal, e o rapaz que era para coordenar a novena de Natal não estava indo, rapaz. Aí ficava aquelas senhoras lá, uma mal sabia ler, e a outra não lia, e ficava aquela história, e essa novena não aconteceu. Tinha quem cantava, mas o resto não acontecia. Aí falou: bota esse menino para ler. Aí foi na história de botar esse menino para ler, que eu comecei a ler, e daquele ano em diante, eu passei a ser o coordenador da novena de Natal. 9 anos de idade. Gente, foi o melhor presente de Natal que Deus me deu. Foi o melhor presente de Natal que Deus me deu. Porque a partir daquela criança de 9 anos, as senhoras da rua só corriam atrás dele agora. Olha, eu vou fazer um texto lá em casa, você pode ir lá. Eu falei: ah, que coisa boa, acho que eu vou rezar o texto lá. E aí foi. De novena de Natal, veio a Quaresma, era a campanha da fraternidade. Então, vem coordenar a campanha, era eu.
Gente, quando eu completei meus 12 anos de idade, eu coordenava a novena de Natal, coordenava a campanha da fraternidade. A irmã disse: não, você agora vai também cuidar dos círculos bíblicos. Aí com 12 anos de idade estava eu cuidando do círculo bíblico toda semana. Eu aprendi a amar a palavra de Deus. Eu pego a palavra de Deus hoje, gosto mesmo de fundo nela, porque eu tinha que ficar à noite, gente, estudando a palavra de Deus, porque no outro dia aquelas senhoras queriam que eu explicasse a Bíblia para elas, e não ia embora enquanto eu ia. Onde é que eu achei essa explicação? Tinha que estudar a palavra de Deus. Eu entendi daí que Deus tinha algo para mim. Aquela criança pobre, que não era nem para ter sobrevivido, sobreviveu, cresceu, no meio da miséria, da fome. Fui para o mundo, gente, vender jornal e ganhei muito dinheiro. Vocês não acreditam? O dia que Tancredo Neves morreu, só para eu contar uma historinha para vocês, foi o dia que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Ô Tancredo, quando eu lembro ali do Tancredo Neves, mas deixa eu contar por quê. Tancredo Neves morreu 21 de abril de 85. Tinha 11 anos de idade. Vocês imaginam aquele congresso nacional, o povo... Eu levantei cedo, o Fantástico anunciou domingo à noite que o Tancredo morreu. E eu falei... Aí nessa época eu já vendia era din-din, viu? Picolé. A caixona era maior do que eu. Botava aquele negócio no pescoço, meu pescoço ficava assim, ó. Mas eu ia... Aí Tancredo morreu, eu falei: eu vou lá, eu gostando do Tancredo, enchi minha caixa de picolé e fui para a Praça dos Três Poderes, 9 horas da manhã. Cheguei lá às 9 horas da manhã e nada, o Tancredo Neves chegar. Deu 10 horas, meu picolé acabou. Falei: mas daqui a pouco o Tancredo chega. Deu 11 horas, o Tancredo não vem embora lá de São Paulo. O que eu fiz? Só tinha eu ali vendendo, e eu fiquei igual a Jesus, com dó daquele povo, com fome, com sede, e não tinha ninguém para vender para aquele povo. Estava todo mundo lá em cima vendendo. O que eu fui fazer? Eu fui lá, comprei do povo lá em cima, enchi minha caixa, voltei e vendi tudo de novo ao povo. Aí eu comecei, só tinha eu para vender ali, mas não contei o segredo do povo lá de cima não. Vendi minha caixa, voltei lá de novo, enchi. Mas rapaz, você está comprando muito, você vende rápido, né? Eu falei: sabe como é que é? O povo gosta de comprar de neguinho, pobrezinho, vende mais barato. Aí enchia a minha caixa, voltava lá de novo e vendia num instante. Aí teve uma hora que alguém descobriu o meu segredo, não queria mais vender para mim. Mas eu ganhei dinheiro aquele dia. Menino pobre, cheguei em casa: mãe, tem mais dinheiro do que a senhora agora. Mostrei para ela, viu? Viva Tancredo Neves, disse para ela. Mas aí, gente, deixa eu chegar no ponto que eu queria dizer para vocês. Quando eu fui dirigir aqueles círculos bíblicos, era só senhora, viu, gente? Era só aquela senhorada, viu? Estou olhando ali para a tia ali. Estou me lembrando do meu povo lá do Penorte, que foi o meu círculo bíblico. E eu tinha que todo sábado. Foi aí que eu descobri que sábado eu não podia mais ir para a festa. Porque ai daquelas senhoras descobrirem que eu, em vez de fazer o círculo bíblico, fui para a festa. Elas estavam ali todo sábado fiel para me escutar. E aí eu fui me empolgando com aquilo lá, entendendo, fui me maravilhando com as coisas de Deus, não é? E o mais bonito é que eu passei a ser coroinha também da igreja. De coroinha da igreja, o que mais que eu fui? Sim, de coroinha da igreja, eu fui ser catequista também. Não, mas Deus foi me pegando assim, eu nem fui percebendo. Quando eu fui ver, o povo me chamava para as reuniões de igreja, para aquelas reuniões lá da sociedade, que eu ia também, participava de organização de sociedade de bairro. Agora eu falei: eu vou brigar mesmo por esse mundo, viu? Não tinha mais tempo de ir para a reunião, o povo estava revoltado comigo. Como é que o cara só vive lá na igreja agora? Mas eu fui criando uma paixão pelas coisas de Deus. Aí aquelas senhoras começaram a olhar para mim assim: esse menino vai ser padre. Eu falei: eu ser padre? Eu ser padre? Tudo que eu queria ser na vida, tudo mesmo, era não ser padre. Eu falava assim para mim: olha, era uma obstinação de criança. Tudo o que meu pai não foi, eu vou ser. Eu quero ser o melhor pai do mundo. Eu quero até ter mais filho do que ele, mas vai ser tudo melhor do que os dele. Gente, eu perdi 2 irmãos, eu contei para vocês ontem. Perdi 2 irmãos
com 29, outro com 33, por causa do alcoolismo. Sabe? Porque herdaram isso do meu pai. E aí se foi. Ele não, ele está vivo, graças a Deus. Vai ter o seu encontro pessoal com Deus. Mas 2 irmãos meus já foram. É por isso que eu nunca coloquei um pingo de cerveja na boca. Não tenho nada contra. Mas eu disse, nessa eu não vou seguir meu pai. Eu vou naquilo que a minha mãe tem. A minha mãe tem uma herança linda para me dar. A minha mãe me trouxe a coisa mais bonita, viu, gente? Minha mãe não teve ouro para me dar. Mamãe não teve coisas bonitas para me dar. Mamãe não teve carrinho de criança para me dar. Minha mãe não teve nada, eu posso dizer, de humano para você. Mas ela me deu a maior herança da minha vida, a qual eu serei eternamente grato a ela até o dia de eu morrer e lá no céu. A minha mãe me deu Deus, graças a Deus. Aí eu posso dizer que eu sou feliz. Eu sou muito feliz porque a minha mãe me deu Deus. Mas me deu mesmo, gente. Se eu for contar tudo aquilo que a minha mãe vivia, esse sofrimento todo que ela vivia, mas ela só falava de Deus, aí era Deus, meu Deus do céu. Gente, a minha mãe não sabe ler, viu? Não sabe ler. Mas a minha mãe se interessa tanto pelas coisas de Deus, que ela ia para a igreja, aí pegava o folheto da missa, voltava e ficava ali. Pelo menos a palavra de Deus ela sabe ler, é a única coisa que ela sabe. Porque aí o padre falava, ela voltava e passava 3 horas para juntar um versículo. Mas ela ficava feliz demais, porque era a palavra de Deus. Aí eu fiquei com dó da minha mãe. Foi por isso que eu fui para a novena de Natal com ela. Ela me deu a Bíblia da criança, a primeira Bíblia que a gente tem, a gente não esquece. Vermelhinha, pequenininha. Eu peguei aquela Bíblia e li ela num instante, só para eu poder contar depois para minha mãe. Nossa, como a minha mãe ficava feliz. Agora o meu filho já sabe falar a palavra de Deus. Mas quando eu me tornei também adolescente, fui fazer essas coisas todas da igreja, eu também me rebelei, viu? Eu também, quando eu olho para a história de Jacó, de Israel, eu me vejo ali também. Por mais que eu fui confirmado no meu coração que esse Deus me amava, que esse Deus cuidava com carinho de mim, que esse Deus me pegou, aquele menino faminto, condenado a morrer de fome, condenado a tragédia. Olha o que Deus fez dele. Daqui a pouco tem que entrar na forma de novo, viu? Mas foi assim que Deus cuidou de mim. Mas eu queria fugir de Deus, gente. Queria mesmo. Por tudo desse mundo, eu tinha no meu coração, de jovem, de adolescente, eu tinha no meu coração ser o que meu pai não foi. Aí vou contar só a última tragédia. Por que isso cresceu em mim? Porque quando eu tinha 11 anos de idade, melhor, 12 anos de idade, eu gosto de lembrar dos fatos porque eu boto tudo na minha cabeça, viu? E vejo que em tudo a mão de Deus está presente. Com 12 anos de idade, a minha mãe levantou 4 horas da manhã para ir trabalhar. Ela foi atropelada em frente à minha casa. Nós morávamos na rua principal, ali passava os carros da cidade, tudo. Minha mãe mal ia atravessando a rua, ela foi atropelada. Quando eu levantei de manhã, soube daquela notícia. Oh, meu Deus, que terror para mim escutar isso. Minha mãe, só tinha ela e nem tinha o tempo todo, e agora ela foi atropelada. Que tristeza para mim. Eu falei, tá vendo, isso é culpa do meu pai, não está aqui. Porque se tivesse, minha mãe não precisava levantar tão cedo, e assim por diante. Como é que faz um negócio desse comigo, meu Deus? Ah, uma onda tomou conta do meu coração. Aquela marcou a minha adolescência, viu? O fato de ter acontecido isso com a minha mãe marcou demais a minha adolescência. Eu disse, agora eu vou correr para esse mundo para ser mesmo que meu pai não foi. Mas aí teve uma coisa que foi determinante nessa história toda. A minha mãe ficou ali em cima da cama mais de 1 ano se recuperando. Era dolorido para mim ver que não tinha um carro para levar minha mãe. Ela tinha que ir para o hospital fazer aquelas radioterapia, não é radioterapia, como é que faz a fisioterapia, tinha que fazer essas coisas todas, e minha mãe não tinha que ir. Ai, que agonia, que tristeza, tem que passar por um negócio. Eu falei, não, minha mãe não pode passar por um negócio desse. Aí, eu entrava no quarto, para falar com a minha mãe, falar, mãe, por que nós temos que passar por tudo isso? A minha mãe disse, meu filho, Deus está conosco, Deus não nos abandona não.
Mas mãe, olha, Deus é esse, como é que a senhora está? A minha mãe mostrou, provou até para o padre da igreja que Deus não ia deixar só. A minha mãe em 1 ano se recuperou, tem hoje 64 anos de idade, anda para lá e para cá, anda melhor do que eu, viu? Pregando a palavra de Deus, e não deixou que aquela doença, me desculpe, que aquele acidente a derrubasse. Mas sabe por quê, gente? Por que a minha mãe se levantou? Porque a minha mãe nunca disse um mal do meu pai, nunca disse que ele não prestava, nunca disse que ele foi ruim. Minha mãe não lançou um rancor sequer do meu pai, um sequer. E ela tinha motivos para dizer, viu? Porque ela sabe o pão que o diabo amassou que ela comeu, mas ela nunca guardou um fio de rancor. Eu disse, meu Deus, que coração nobre. Com esse coração nobre que a minha mãe tem, ela me deu esse coração também. E eu disse, então do meu pai também não vou ter rancor não. Se a minha mãe não tem, se ela nunca passou isso para nós, por que é que eu vou ter? E aí Deus me deu um coração livre, já que eu não fui levado nem pelo rancor, nem pelo ódio, nem pelo ressentimento. Deus foi fechando o cerco, até que eu senti que eu podia ir para o seminário, ser padre. Mas a coitada da minha mãe achava que eu não podia ir para o seminário, porque ela não poderia dar um enxoval para eu ir para o seminário estudar. Eu tinha 14 anos só, teria que fazer o 2º grau no seminário, porque os freios franciscanos queriam que eu já fosse ali, acreditavam na minha vocação, me viu crescer ali como aquele líder da paróquia, e me via. Aí eu também acreditei, e acreditando, eu fui para o seminário, para ser padre. Gente, foi a coisa mais importante da minha vida, porque eu vou dizer uma coisa para você, não fui eu que escolhi ser padre não, viu? Se fosse olhar para a minha rebeldia, para a minha obstinação, se fosse seguir as tendências do meu coração, eu estaria aí no mundo hoje aí brigando para ser o pai que meu pai não foi. Mas Deus falou assim para mim, você vai ser pai sim, você vai ser pai mais fecundo que seu pai. Vou levar você para ser o pai do povo que me pertence. Aí Deus me levou para o seminário. Foi período difícil, todos os estudos, estudar, longe da minha mãe. Mas eu não posso deixar de dizer para você o seguinte: eu me senti a pessoa mais amada do mundo. Toda essa história, tudo que eu vivi no seminário, tudo mesmo que eu enfrentei, dificuldades, eu disse, por mim, talvez eu não seria, mas é que Deus, com seu amor, foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom comigo, que eu disse, mas o Senhor escolheu eu para ser padre. Eu coloquei todas as dificuldades do mundo para Deus, gente. Coloquei mesmo. Coloquei todos os obstáculos do mundo. Eu comecei a dizer, mas não pode ser eu. Talvez Deus me trouxe aqui só por um tempo, né? Não. Mas Deus disse, eu quero de você, pai do meu povo. E aí, gente, ano passado, outro dia eu conto para você como é que eu vim parar nessa história maravilhosa
se chama Canção Nova. Mas eu só posso dizer o seguinte, que estando aqui na Canção Nova, tão amado, começar do meu pai, o Padre Jonas, a Luzia, o Eto, está aqui meu irmão Ricardo, está aqui o Paulo, está aqui todos os meus irmãos de comunidade, está aqui minhas irmãs. Eu sou feliz demais nessa comunidade, viu? Eu não esperava ter uma família tão numerosa, tão abençoada. Eu não esperava, quando meus irmãos me chamam aqui para eu ter que celebrar uma missa, ter que atender uma confissão, eu dar direção de vida para alguém. Falei, Senhor, pede para essa pessoa procurar outro. Porque eu me sinto ainda muito incapaz para fazer muita coisa para Deus. Me sinto mesmo. Hoje eu queria não estar aqui não, viu? Eu tinha um outro compromisso lá, mas o pessoal disse, padre, é o senhor que vai celebrar no domingo, vai celebrar no sábado, e o domingo também eu sei que vai falar. Poxa, mas como é que Deus faz isso comigo? Mas eu vou, não tem problema não. Eu tenho que dizer para as pessoas, eu tenho que proclamar para o mundo as maravilhas que Deus realizou na minha vida. Eu tenho que dizer essa história de amor de um Deus que nunca me abandonou, nunca me deixou só. Eu tenho que gritar para o mundo que eu sou muito amado por esse Deus. Tá certo, eu já sou cercado por amor de irmãos e de irmãs, mas o mais maravilhoso dessa história toda é um Deus que não se cansa de me amar. É um amor generoso, é um amor grande demais, é um amor explosivo, esse amor que Deus tem por mim. Aí no dia que eu fui me ordenado padre, eu levantei pela primeira vez aquele cálice, e eu termino dizendo aquilo que eu escolhi para ser o lema da minha ordenação: o que poderei retribuir ao Senhor por todo o bem que Ele me deu? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor, porque esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso, esse Deus cuidou de mim, esse Deus conduziu minha história, e eu só posso dizer, bendito seja Deus. Amém, gente? Muito obrigado a vocês por me escutarem. Obrigado, Ricardo. Padre Roger, tem alguém que quer falar com o senhor agora, por telefone. Nossa, meu Deus do céu. Pode falar. Ué, não vai falar? Alô? Não vai dizer nem alô? Oi, alô, bom dia. Alô? Bom Oi. dia, Padre Roger. Quem quer Cláudia falar? de Quem está do Brasília. outro lado da linha? É a Cláudia de Brasília. Eu escutei que é de Brasília. Agora precisa falar um pouquinho mais alto. É a Cláudia. É a Cláudia de Oi, Brasília. Oi, minha amiga, De bom Brasília, dia. mãe do João Paulo. Ô, minha amiga, bom dia. Deus que abençoe você. Muito obrigado por você estar me ligando Bom uma hora dia. dessa. Padre Roger, ontem à tarde, durante a missa, a sua mãe me ligou para dizer que foi tocada durante a sua pregação. Eu tinha feito um convite para ela, para ajudá-la a fazer a primeira carta da Canção Nova, para ela fazer o caminho, para ajudar. E ela falou que ia conversar com o senhor a respeito. Mas quando o senhor disse que José foi mandado para o Egito e não perguntou a ninguém, ele disse o sim, porque era um chamado de Deus, ela ontem decidiu
dar o sim dela a Deus. Ela vai agora fazer o caminho para ser comunidade de Aliança Canção Nova. Oh, meu Deus, muito obrigado, E mamãe. ela, essa semana mesmo, já começa a escrever a carta, se apresentando a Canção Nova, pedindo para fazer parte de uma forma mais concreta dessa família. Obrigado, viu, Cláudia? E ela hoje já está muito próxima e com muito carinho. E quando ela ouve as suas pregações, ela com muita humildade fala: ele está me corrigindo, porque eu usava termos inadequados para falar dos meus filhos. E eu os amo tanto. Eu não sabia quando fazia dessas coisas. Obrigado, Cláudia. Obrigado, mamãe. Porque se a minha mãe agora quer dizer um sim para Deus, seja na comunidade Aliança da Canção Nova, é que a minha mãe nunca disse não para Deus. Eu não podia ser diferente, não. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado, viu, mamãe? Um grande abraço, porque eu tenho certeza que agora, se ela já voltou da missa, que ela vai todo dia para a missa domingo cedo. Ela está me ouvindo também. Um grande beijo para você, minha mãe. Você sabe o quanto eu a amo. Deus abençoe você, minha mãe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.